Olá, meu terceiro vídeo contando a minha segunda experiência com a ayahuasca. Antes de contar a minha segunda experiência, vou só contar aqui uma micro experiência que eu tive. Eu comecei a tomar as microdoses, né? Se você pesquisar por aí, você vai ver que tem pessoas que tomam microdoses da ayahuasca. Ela não faz você entrar na força, tá? Mas ela te traz ganhos sutis, né? Um tratamento com a microdose. Inclusive eu tenho acompanhado algumas pessoas, amigos e conhecidos que estão tomando e tem trazido muitos benefícios. Só que teve um dia que eu tinha um restinho no vidro, dava uns 15 ml. E aí eu falei, vou tomar. Eu vou tomar tudo já. E eu tomei, e aí eu senti um leve mal-estar, eu estava em jejum, tá? Então essa questão do jejum, ela facilita muito o seu processo para interiorizar, para se ver, tanto na meditação. Então o jejum, ele é incrível, né? Os benefícios do jejum. E eu estava em jejum e eu percebi que eu ia entrar numa força. Começou a dar um pouquinho de mal-estar. E aí falei pro meu filho, né, brincar com a minha filha, que eu ia deitar um pouquinho. Aí fui lá pro quarto, começou a me dar frio. E, e aí eu pus uma musiquinha, né? É importante que seja uma música sem letra, porque senão a tua mente começa a seguir as palavras da letra e aí você sai, né, do propósito. Então a gente tem as músicas, pode ser os rezos indígenas, que eu assim amo de paixão. E paixões que eu venho descobrindo que eu não sabia. Amo o fogo, amo. A natureza tem me atraído cada vez mais. E, e aí eu fiquei num estado meditativo. Durou uns 40 minutos, mais ou menos, todo o processo. Tive alguns insights. E eu achei muito importante aquele processo que eu passei. Porque como a minha primeira experiência não tinha sido boa, né, pela peia que eu tive, eu estava com medo. Eu queria muito consagrar novamente, mas eu estava com medo, muito medo. Mas eu sabia que eu ia vencer esse medo. E esse dia ele me deu clareza, a força veio tranquila, ela veio de uma forma leve, numa paz, que eu não queria sair dali nunca mais. Foi uma pequena força, eu posso dizer, mas que ela foi muito importante para aquele medo que eu estava, ele diminuir. Ele não acabou naquele dia, mas ele diminuiu muito. Então eu acho que tudo tem um porquê, né? E a gente vai entendendo os porquês. E aí chegou o dia da minha segunda consagração, no lugar que eu tinha pesquisado, aqui pertinho de mim, como eu falo no primeiro vídeo. E que eu nunca vou cansar de falar, o jeito que eles cuidam da gente, o tratamento que eles dão pra gente é excepcional. E ele falou na palestra dele, né, o terapeuta falou, o Danilo não, Daniel. Confundo porque Danilo é o rapaz que eu comprei a ayahuasca. Aí os nomes são parecidos, eu faço essa confusão. Daniel. Ele me falou que ele, na palestra que ele faz de preparação, que ele dá a dosagem de acordo com o que ele sente, com a experiência da pessoa, porque ele não vai de uma vez, né? Às vezes a pessoa não dá conta, que é muita força, e ele me deu 20 ml. E aí eu olhei, olhei aquele copinho assim, falei, isso aí não vai fazer nada. Porque eu tomei 75 ml na primeira vez. Aí, tá, passou os 40 minutos, fui até ele avisou que a gente podia
estava liberado para a segunda dose, quem quisesse. Aí eu fui. Só que essa noite, falando do medo, eu estava com medo ainda. E quando você está inexperiente, que você toma, vem aquela sensação, ai, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu fui tomar isso? Estava tão bom lá na minha zoninha de conforto. No começo, tá? Porque depois que você passa o processo e a sensação que você tem, você vê que é um ato de coragem poder olhar para dentro, aí muda tudo. E aí eu fui, né, para a segunda dose. E aí ele falou para mim, não, aí ele olhou para mim, tá né? E aí, né, como que foi? Eu falei, eu tô um pouquinho na força. Aí ele me deu mais 20 ml. Eu achei que ele me dá uns 50. Aí eu olhei, sabe, tipo assim, ah, tá, né? E aí teve um momento ali que eu tomei, teve um momento que eu pensava assim, gente, é tão pouco para hoje que eu consegui é, entrar, foi tão pouco. E ao mesmo tempo veio para mim, nossa, você acessou tanta coisa, e eu comecei a vir tudo que eu tinha acessado naquela noite e que não era pouco, era o que eu aguentava naquela noite, e que foi maravilhoso. É, eu não conseguia entrar em processos profundos de infância, que geralmente a gente entra, né? Em situações que te marcam, que te traumatizam. É, tinha coisas que eu tentava acessar e eu via que a minha mente fugia ainda. Eu abri o olho, eu tentava pensar outra coisa. Eu tinha coisa que eu via que eu não estava pronta, ainda não era o momento. E tinha coisas que eu estava, mas eu acho que ainda um pouquinho de receio, de luta ali, sabe? De não querer encarar. Então eu relutei em muitas coisas que veio para mim nessa noite. E essa noite veio para mim, o meu eu superior, tipo, me deu assim, eu não sei explicar para vocês a forma que veio na minha mente, tá? Mas eu vou tentar simbolizar para ficar fácil de compreensão. Mas veio como se eu estivesse recebendo um presente, o meu eu me entregando um presente da clarividência. E eu já estava em contato com algumas pessoas assim que têm clarividência, que têm que fazem canalização, e esse mundo, tipo, eu acho incrível, extraordinário. E aí nessa noite que veio esse presente, eu eu tive 3 visões com data, mês e e uma foi até sofrida para mim encarar ela, foi bem difícil. Foi a morte de uma pessoa que vai ser esse ano ainda. E como eu tô nova na medicina, eu ainda não sei, porque eu perguntei para o meu eu superior nesse dia, mas essas visões vão continuar normalmente depois que eu sair da força? Ou como que vai ser, né, se eu ganhei esse presente? E aí veio para mim que eu ia começar a ter insights e que eu tinha que anotar e que tem que ser no tempo que eu não posso querer atropelar. Então eu tenho tentado meditar mais, às vezes vem alguns insights, tem vindo às vezes alguma visão de alguma coisa que eu não entendo, eu anoto. É um mundo muito novo para mim, mas que eu estou apaixonada. Eu sei que eu tenho uma missão de ajudar. Já foi me falado em várias. é, já fiz curas, limpeza energética, alinhamento de chakras, e as várias vezes foi me falado que eu vim para ser terapeuta. Mas eu tenho para mim que ainda não é o momento. Eu, olhando o cenário assim, eu não estou preparada para, tipo, ser o modelo que está no mercado hoje. Não sei. Eu quero ajudar,
mas eu ainda estou buscando o meu formato. É claro que eu já ajudo muita gente de várias formas que eu posso, sempre gostei de ajudar, mas olhando isso como uma coisa profissional, eu não sei ainda. Tô, ainda é uma incógnita para mim. Mas que está tudo bem, que veio para mim nessa segunda consagração, que eu não devo ter isso planejadinho, vou fazer isso, isso e isso, quero atingir isso. Não, simplesmente vai acontecer e vai ser natural, de uma forma totalmente natural. Então eu fiquei leve, né, nessa questão. Essa noite eu também tive muitas curas, também tive aqueles insights que vem o processo na minha mente, eu sinto a cura acontecendo e aí depois desaparece. Desaparece e meu eu superior fala: você não precisava entrar em contato. Apenas foi feito o trabalho, mas você não precisava. Porque na minha primeira consagração foi me falado várias vezes da minha fragilidade, da minha sensibilidade, que eu era muito frágil. Então tudo tinha que acontecer de um jeito que fosse que acontecer. Então, nesse lugar que eu estou indo agora, é só 2 consagrações, tá? 2 doses, aliás, na consagração. E aí ele vai sentindo, o terapeuta, conforme o seu avanço, né? De te dar mais ou te dar menos. A minha terceira experiência, que é a segunda, né? Com o Daniel, foi incrível. Todas são incríveis, todas. A segunda foi incrível. Eu senti muita cura, muita coisa sendo feita. Teve essa questão da clarividência. Teve as coisas que eu não estava pronta para acessar ainda. O mal-estar veio, eu não externalizei, não vomitei. Mas eu já consegui controlar um pouquinho mais por causa da orientação deles. Eu não sei se eu estava aprendendo o vômito ou não, porque ele instrui muito bem quando passa certas coisas na sua mente ali, de você perguntar se aquilo é seu, se não é seu, né? Se não for seu, né? Deixa para quem é, não é peso seu, você não tem que carregar. E aí você vai fazendo esse exercício, de repente tem um mal-estar, aquele mal-estar já passa. Então eu sempre vou ressaltar que o trabalho deles é incrível. O cuidado deles é excepcional. E aí eu vejo que aquele medo que eu tava, para vocês terem uma ideia, só quando, antes, né, na minha ignorância, quando eu via uma fogueira com várias pessoas em volta e tocando tambor e cantando umas músicas indígenas, me vinha uma coisa ruim. Me vinha medo, me vinha, não sei, sabe, uma coisa estranha. E aí hoje, como, como você, a gente fica cego para certas coisas. Como é lindo o trabalho dos indígenas, como é maravilhoso, como é incrível a sabedoria deles. E o olhar que eu tinha, e o olhar que eu tenho hoje, eu devo à medicina. E aí, quando você termina ali o processo, eu não dormi, nem na minha segunda, nem na minha terceira consagração, nem na primeira, claro, né, que foi peia, peia. Mas eu não dormi, porque termina o processo ali meia-noite, aí tem a partilha na fogueira para quem quiser comentar a sua experiência. E eu não quis dormir, fiquei a noite toda ali na fogueira. Você fica muito meditativo, você fica com muita paz e você quer que aquela paz não saia nunca mais do seu peito. E aí você vai alguns dias, sabe, processando tudo que aconteceu. Mas é aquilo que a gente ouve, que eu ouço, e que é a realidade.
Não adianta você procurar um processo como consagrar a medicina da ayahuasca se você não está disposto a fazer diferente, a ser diferente na sua vida. Porque não adianta, ali você vai ter o olhar para entender os porquês de cada coisa, o porquê você funciona desse jeito, o porquê você não consegue tal coisa. Mas é você que vai ter a força de fazer diferente. Porque se você só ir consagrar e viver aquilo e voltar à mesma coisa do que era, não tem sentido. É a mesma coisa de você ler livros e livros, se instruir, ser muito inteligente, ter muita informação e não fazer nada com aquilo. De nada adianta. E vou terminar o vídeo aqui. O próximo eu vou falar da minha terceira experiência, que foi maravilhosa, incrível. Já estou com a minha quarta experiência marcada para início de outubro. E gratidão. Gratidão sempre ao universo, às pessoas que estão cuidando de mim, a Deus, Pai, Filho, meus mentores espirituais, meu mentor Daniel e a equipe dele. Gratidão. Muita luz, muita luz. Fiquem com Deus.